Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho, ele é um diário. Ele é uma descrição de um dia na vida de Jesus. Jesus saiu da sinagoga, logo cedo, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Chegando lá, a sogra de Simão estava com febre, e eles logo contaram a Jesus. E Jesus cuidou dela. Depois, a sogra passa, ele narra o fato de que a sogra passa a servi-los, e a notícia se espalha, e trazem todos os doentes e endemoniados da cidade. Jesus cura todo mundo. Depois vai descansar, e antes do amanhecer, ele se levanta, e ainda quando estava escuro, como disse a palavra, e vai rezar no lugar deserto. Todos procuram Jesus. Jesus diz que ele deve partir, e o dia segue. E a estrada segue, e andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. É um diário. E o que esse diário nos traz como luz para a nossa vida? O que esse diário nos sugere como caminho de conversão, como luz para a nossa conversão? Que luzes ele traz para a nossa conversão? Vamos começar pelo início. Jesus saiu da sinagoga, terminou o encontro regular que a comunidade tinha com a palavra, e ali é curioso pensar que Jesus ensina com este gesto o hábito de estar atento à palavra. E aqui é curioso, porque a palavra ensina a estar atento à palavra. Porque Cristo é a palavra. Ele chama a atenção com um gesto de estar na sinagoga ao exercício que nós devemos fazer de nos nutrirmos dele na nossa história. Nos nutrirmos da presença dele na nossa vida. Reservar tempo para nutrir a nossa relação com ele. E aqui é curioso já pensar. Quem foi a sinagoga? Foi um texto? Não. Quem foi a sinagoga? Foi um rolo para ser lido e saiu de lá para visitar Simão? Não. Quem foi a sinagoga foi uma pessoa. O Cristo é a palavra que se torna um homem como todos os homens. Assim, é importante que nós pensemos e calculemos com as nossas ideias. Se nós tratamos Cristo, quando vamos à missa, que é o nosso lugar onde a palavra nos é proclamada, que é o lugar onde o próprio Cristo se dá a nós no pão, como se dá na palavra, precisamos nos perguntar se nós tratamos Cristo como um conjunto de textos que eu ouço para fazer bem ao meu coração. Cristo não é um remédio para que eu tenha assim, uma pílula de autoajuda. Cristo não é um remedinho que faz passar a dor de cabeça. Não. Quando eu vou à missa, quando eu vou ao encontro semanal com meu Senhor, cumprir o meu preceito como eles faziam com a sinagoga, eu vou me encontrar com meu Senhor. E é importante já pensar. Eu me relaciono com a palavra como me relaciono com as pessoas. Eu trato minha relação com a palavra é uma relação pessoal com Jesus Cristo ou simplesmente com ideias que eu coloco na cabeça? A palavra é uma pessoa. Pois bem, ele saiu da sinagoga, foi com os seus primeiros discípulos, Tiago e João, à casa de Simão e André. Chega lá. A sogra de Simão estava doente. E aqui é interessante perceber. Ele chega à casa e na casa tem um sofredor. A doença era compreendida pelos judeus como uma situação de uma evidência de pecado. Alguém pecou, a pessoa pecou para estar assim. Cristo supera isso no mistério da cruz. Faz entender que a doença ela não é necessariamente por causa de um pecado cometido, ela é uma cruz como tantas outras.
E às vezes é uma cruz que passa ou é uma cruz duradoura, mas é sempre uma cruz que, por mais que Deus não permita, Deus consola o homem com a sua companhia, ajudando a lidar com aquela cruz, a colher dela a contínua escolha de amar a Deus ao invés de desistir por vitória. Vai à casa de alguém que está sofrendo. E aí é interessante olhar esse trecho, que a gente pode mencionar aqui de novo a primeira leitura, Jó, que faz uma narração do seu sofrimento, uma narração da sua dor, e explica com isso toda a dor da humanidade. Não é acaso uma luta, a vida do homem sobre a terra? A luta do coração dividido pelo pecado, seduzido pela possibilidade de felicidade sem Deus. A luta do homem que aposta a vida em tantos caminhos, e quando os caminhos fracassam, quando decepcionam, quando machucam, o homem se lembra: Deus não passou, Deus não decepcionou, Deus não me feriu. E ele volta, a menos que seja orgulhoso o suficiente para achar que nem Deus vai dar jeito nele. Isso é o pecado com o Espírito Santo. Ao Espírito Santo é fechar-se à ação de Deus, é julgar que Deus não é capaz de me perdoar. Ele que é misericórdia. Jó nos ensina, sobretudo olhando nesse trecho do encontro de Jesus com a sogra que sofre, com a mulher que sofre em casa, nos ensina o desafio da luta cotidiana. Viver a escolha por Deus. Não regredir quando custar. Ter paciência quando for difícil. Não pensar que a dor me destrói. O pecado não destruiu o homem, corroeu. Se tivesse destruído, Deus não insistia em perdoar. Se tivesse destruído o homem, Deus não teria o que recuperar. Mas Ele está aqui para quê? Nós estamos aqui por quê? Porque Deus, no seu imenso amor, vem ao encontro de mim hoje, servo sofredor, por causa do coração dividido, por causa do coração mergulhado nas dispersões. E o que Jesus faz? O gesto de Jesus é interessante. O gesto de Jesus é educativo. Jesus se aproxima, segura a mão e ajuda a levantar-se. Curioso, se aproxima do sofredor, estende a mão ao sofredor, e o sofredor faz o impulso do movimento e Cristo o ajuda. Cristo ajuda a viver a escolha por Ele. Nós, por nós mesmos, quando é que conseguimos ser fiéis sozinhos? O que é o pão e o que é a palavra? Nutrientes em mim. É a presença do Senhor em mim, dizendo: eu sou o pão da tua vida. Pão é nutriente para sustentar. Ele se faz pão para a vida em mim, para que quando pesar, quando for confuso, quando eu perder o chão, quando for difícil pensar em qualquer trajetória, eu me lembre que o Senhor está comigo, que o Senhor me consola, que o Senhor é companhia, que me diz: bora, vamos. Qual é o remédio para toda dor? Cuidar e levantar-se. A cura vem mais do que nunca pela minha decisão de me levantar, de colher do sofrimento lição, educação e escolhas mais profundas. Pois bem, o curado levantou-se e o que foi fazer? Servir. A febre desapareceu e ela começou a servi-los. Servir é o lugar de cada um de nós no meio do mundo.
É curioso como nós pensamos, às vezes, que nós vamos fazer caminhos de fé ou caminhos de voluntários na nossa história, e o caminho é sempre um desafio. O caminho do voluntário, do serviço numa igreja, ele é o lugar da sua profundidade. Porque ali, no convívio com os irmãos, Deus vai te desafiar a perceber Ele, a cruz, e ir além da dor, insistindo em amar. Amar nunca isentou ninguém de sofrer, mas o sofrimento é o ajuste de mim com as minhas mazelas e limites para amadurecer humana e espiritualmente o amor, a escolha por Deus, a escolha pelo amor. É interessante que quem sofre perto de Deus ensina os outros a olhar para Ele antes, durante e depois do sofrimento. Curioso que o sofrimento traz ao coração de quem sofre uma imensa e grata surpresa. Cresci depois do sofrimento. Por isso é que nós, quando alguém sofre, não devemos ter pena da pessoa. O cristão não tem pena. Ele ajuda a enxergar o amor que sugere cuidado, que sugere o amor que aproxima, o amor que ajuda a levantar-se. Aquele que tem pena, imaginem se nós estivéssemos no caminho da paixão de Jesus e víssemos ele sofrer e não quiséssemos que ele sofresse. Calma, Jesus, vamos tentar impedir a sua morte. Calma, Jesus, isso não vai... Espera só um pouquinho que isso vai passar. Calma, não vai... A Via Sacra é uma sucessão de notícias difíceis. Cada passo é pior que o último. E o último é o mais dolorido. É a morte de um jeito extenuado do sofrimento. E ele não perdeu o foco de caminhar, precisou de ajuda, se deixou ajudar, se deixou levantar, auxiliado, levantar nas quedas. E na cruz não pronunciou uma palavra de reclamação. Apenas continuou servindo. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, mulher, eis aí teu filho. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não cessou de servir quanto custava. Quando alguém sofre, eu me lembro de um menino, certa vez, eu tinha 18 anos, quando eu dei a unção de enfermos para ele, viveu um pouco mais de um mês, tinha câncer a 3. Eu fiz um acordo com ele, dei uma cruz para ele, fiz um acordo e disse: quando sofrer, você olha para ela. A sua cruz é feita de câncer. E eu não vou ter pena de você. Eu vou te ajudar a viver o tempo da cruz. Ele me ligaram: padre, ele está reclamando, ele está eufórico, ele fala com ele para ver se ele acalma. Aí no telefone eu falei: escuta, o que nós combinamos? Mas padre, está doendo. Ninguém entende o que nós combinamos. Que a gente ia suportar. Então, pega a cruz, amassa na tua mão, se for preciso. Alguém falou assim: padre, mas que insensível isso do senhor. Não. Eu não posso ter pena de um cristão que se une ao amor da sua vida toda vez que sofre. Que vai ao Cristo aprender a seguir, acolher o sofrimento, lição para não cair, e quando cair, recomeçar. Esse desafio é o desafio dos sofredores que se aproximam e veem toda a cidade curar-se, tratar-se com Jesus. Interessante que ele, depois de todo o trabalho do dia, vai descansar. E antes que comece um novo dia, ainda escuro, Jesus se levanta e vai rezar no lugar deserto. É curioso como é difícil o tempo da oração para nós. Porque nós, envolvidos pelos barulhos, pelos ruídos do mundo, nós, na hora que precisamos fazer silêncio, temos uma dificuldade imensa porque nós não fazemos. Aí ficamos esperando que alguém toque uma musiquinha para relaxar, aí fica esperando que
que alguém guie a oração, não fico esperando, mas eu não consigo parar sozinho, por quê? Porque eu não sei dizer a mim mesmo, cala-te e ouve, toma a palavra e lê. O exercício de quem é próximo e quer viver a união com Cristo é desse recolher-se no deserto. O deserto é a tradução do meu momento de silêncio, do fechar a porta, do me isolar num ambiente que seja para ler a palavra, perceber o que ela diz, para colher, perguntar, Senhor, o que queres me dizer com esta palavra? Para ouvir o Senhor sugerindo condução na sua história, caminhos na sua história. Depois, ao final, rezar com a palavra. É um tempo, o deserto é um tempo que você escolhe para reservar-se com Deus. Por isso precisa calar, precisa desligar o som, precisa fechar a porta. Quanto dá trabalho rezar? Já repararam quanto dá trabalho? Eu não sei se vocês já tentaram fazer um período sequencial de oração. Sempre tem uma alma bendita que liga na hora que você está rezando. Ou uma alma bendita que diz assim, eu tenho problema de resolver. Ou uma alma bendita que pode perguntar um negócio. Sempre tem uma alma santa que tem uma necessidade na hora que você precisa ficar calado. Não que a alma seja um grande problema. Mas que tal dizer, posso depois? Que tal esperar um pouquinho? Sem conteúdo eu não tenho o que falar, então deixa eu colher o conteúdo, depois eu te digo. Recolher-se no lugar deserto. E quem faz isso? A palavra se recolhe com o Pai. E esse exercício ensina a nós o valor de, no diário da nossa vida, reservar tempo para a nossa oração. E veja, como é difícil rezar, né? Reservar tempo para rezar. E quando se consegue, Simão e seus companheiros foram à procura. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde é que Jesus está? E quando encontram Jesus, todos estão te procurando. Eu fico imaginando a paciência de Jesus, né? Assim, alma, precisa de mais oração do que eu e me atrapalha, ele diz. Calcula. E Jesus, quando ouviu o Pai, não fez o que Pedro pedia. Não foi para contrariar Pedro, mas porque ele tinha o contexto da sua vida nítido nos olhos, nítido na escuta do Pai. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também para ali, pois para isso eu vim. Aqueles que procuravam Jesus já o conheceram. E quem ouviu Jesus, ouviu a palavra entrar no coração. E a presença está dentro do coração. Nutre. E mesmo que Jesus fisicamente não esteja, porque a palavra é presente, eles sabem onde Deus está. E aí é preciso fazer o exercício que ele fez. Recolher-se para rezar, para ouvir. Muitas vezes, muitas cabeçadas que nós damos na vida, nós fazemos porque não paramos para ouvir Deus, que entra nos nossos ouvidos em cada missa. E entre nós, e eu entro nele pela Eucaristia. O exercício de não parar faz com que muitas vezes eu me atrapalhe, estabaque em alguma coisa nos rumos do meu cotidiano. E ele aqui colocou a questão: vamos a outros lugares, pois para isso eu vim pregar. Aquele lugar de conhecer Jesus. E era preciso ir a outros lugares. Assim os discípulos eram chamados por Deus a ir acompanhar Jesus aos lugares aonde ele devia ir. Eu quero terminar prestando contas de uma coisa. Semana passada eu sugeri um exercício de santidade que nós fizéssemos um dia, por um dia, disséssemos sim a Deus naquele dia, nas 24 horas daquele dia. E não negássemos nenhum sim a Deus. Eu tinha feito esse exercício uns 2 dias antes para dizer a vocês quanto era eficaz. Eu tive que dizer um sim, porque marquei resenhas completas
E quando foi bem de manhã, a vontade de me esconder, como eu disse a vocês, a vontade de se esconder nesse vídeo, qualquer voz, qualquer telefonema estranho é muito. Mas me liga uma amiga que perdeu a voz de Covid e me diz: padre, está todo mundo muito ferido aqui, eu queria muito celebrar uma missa, e ela me pediu: não impede não, isso eu não posso fazer não. O meu acordo com ele estava difícil, porque eu sugeria a vocês a fazer isso. Isso pode ser, eu posso. E no final ela falou assim: então na segunda-feira. Segunda não. E foi segunda, era o 7º dia da segunda e foi. Foi tão interessante o exercício de só confiar no que ele pedia, naquele irmão que desinstalava, com aquele sim que Deus me solicitava. Foi uma desconstrução. Perderam um tempo de recolhimento, perderam entre aspas, mas colocaram a serviço é ganho. A missa que eu celebrei me fez uma impressão profunda de que essa senhora reuniu e encheu uma igreja. Eu fiquei impressionado. Impressiona sempre alguém que com o seu testemunho é capaz de reunir uma igreja. Com a desculpa de um aniversário, com a desculpa de um 7º dia. Quem convida a celebrar a vida no templo, sabe onde colhe a vida que oferece aos amigos. E essa senhora lutou a igreja. E era interessante perceber que o que ficava era Deus, a quem todos vieram agradecer o dom da vida. E esse era o mistério e o legado dela. Deixar o rastro de Deus na história. Foi muito interessante, eu estava indo embora, aí 2 almas vendidas, eu já falei: pronto, terminou, né? Então pode atender 2 confissões. Se dá para fazer o sim, faz o complexo, né? Mas a impressão dessa prestação de contas é muito isso. Quando eu me deixei surpreender por Deus naquele sim, eu percebi o que Deus desinstala para melhorar a gente. Tem um crescimento reservado quando você perde o seu jeito, algum programa, para querer o que Deus quer naquele irmão. A gente cresce. E hoje eu não vou fazer um exercício muito diferente daquele da semana passada, não, mas eu vou me inspirar naquilo que a sogra de Pedro fez. Curada, ela começou a servi-los. Nessa semana, você que foi nutrido pela palavra, você que foi nutrido pelo pão, você que foi nutrido nesse encontro de convívio em torno de Deus, que é o nosso encontro de comunidade, sirva ao teu irmão de um jeito concreto. Ofereça ao outro o bem que Deus te deu. Deus te levantou? Oferece o levantar-se para o outro. O outro está sofrendo uma cruz. Não tenha pena. Reze com ele, para ele colher o amor de Deus naquela dor. Olhando para Cristo e aprender de Cristo a não parar. Sirva com cuidados os teus irmãos, sobretudo aqueles que sofrem alguma cruz específica. Sirva com atenção, com algum mimo, sirva com se possível, uma visita, sirva com um telefonema, com uma ligação virtual, que seja, sirva com gestos concretos. Eles foram à casa de Pedro e ela conseguiu ser hospitaleira depois de ter sido curada. Cuidada, ela cuidou. Você foi cuidado nessa missa. Cuide além das portas desse templo, nessa semana, daquele que cuidou de você. E naqueles que sofrem, espera ser cuidado. Nessa semana, sirva os teus irmãos com gestos concretos. Especialmente aqueles que estão sofrendo alguma cruz. Procure entender o que precisam e vai lá. Seja o Cristo que se aproxima, seja o Cristo que segura a mão, seja o Cristo que ajuda a levantar. Não seja um livro de autoajuda dizendo vai passar. Seja um irmão que ajuda a olhar para Cristo. Nessa semana, servir Cristo nos que mais sofrem.
Você que foi nutrido pelo Cristo nessa missa.